pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vou trazer para vocês a explicação da matéria nova, que seria Comparative and Superlative, Degrees of Comparison, que chama, né? No caso, os graus de comparação. Que em português nós também temos, né? Então, vamos lá? Vamos começar? Então, eu coloquei para vocês aqui, para iniciar, o título, né? Comparing movies, things and people using adjectives. Então, a gente pode comparar qualquer coisa, né? Usando os adjetivos. E aí, eu coloquei um iniciozinho, vou ler para vocês para a gente poder acompanhá-lo. Tanto em português como em inglês, comparamos coisas e pessoas utilizando adjetivos. Em português, aprendemos com o grau dos adjetivos, comparativo de igualdade, superioridade, inferioridade e o superlativo, né? Lembra? E aí eu dei aquela refrescada na memória de vocês. Não? Comparativo de igualdade, você é tão inteligente quanto sua irmã, né? Quando você compara duas pessoas que têm a mesma característica, né? Comparativo de superioridade, o nome já diz, né? Que vai comparar, mas vai sempre colocar um a mais, né? Com uma coisa a mais do que o outro. Você é mais inteligente que a sua irmã. O comparativo de inferioridade, você é menos, né? Inferioridade, né? Inteligente que a sua irmã. O superlativo de superioridade, você é a mais inteligente da família. Quer dizer, é aquele grau que vai destacar aquela pessoa, né? Você é a mais inteligente, não está comparando ela com ninguém. E o superlativo de inferioridade, você é a menos inteligente da família. Tá? Em inglês usamos também o comparativo e superlativo para nos comunicar. Apenas as regras de uso são diferentes das do português. A gente utiliza também esses mesmos graus, o comparativo e o superlativo, para nos comunicar, mas temos regras diferentes, uma vez que os adjetivos têm tamanhos diferentes em inglês e aí pelo tamanho deles, né, pela quantidade de sílabas que eles têm, que nós vamos diferenciar a forma de utilizar o comparativo e superlativo. Então, vamos conhecer agora. Então, nós temos aqui comparative. Vamos conhecer o grau comparativo, né? Ele vai sempre comparar duas ou mais coisas ou pessoas, né? E aí temos aqui o grau de comparativo de superioridade, podemos comparar, né, em caráter superior, ou de equality, que é igualdade, ou inferioridade, inferiority. Então, nós temos essas três qualidades aqui, essas três formas de comparação. E aí vem as regras, ó. Nós temos regras para adjetivos de uma ou duas sílabas, one or two syllable adjectives. E aí vamos lá. Para adjetivos curtos, né, que nós chamamos de adjetivos curtos, com uma ou duas sílabas, nós vamos acrescentar ER no final do adjetivo, o ER aqui. Então, aí eu coloquei um exemplo do adjetivo young, que é jovem, né? Se você quer dizer que a pessoa, dentro do comparativo de superioridade, que ela é mais jovem que alguém, você vai acrescentar ER aqui, ó, depois da última letra do adjetivo curto. Então, fica younger than, tá? No caso do comparativo de igualdade, equality, se você quiser dizer que aquela pessoa é tão jovem quanto a outra, igualar as duas, você vai usar aqui, ó, a conjunção as, young as. Você vai usar as mais o adjetivo mais o as para fazer essa comparação de igualdade. No caso de inferiority, de comparativo de inferioridade, você vai usar o less, que é menos, o adjetivo e o than. Vai ficar less young than, menos jovem que. Perfeito? Lembrando que aqui nós usamos superioridade, igualdade e a terceira coluna inferioridade. Vamos lá, voltando. Para os adjetivos terminados em E, no caso do nice, que é legal, né? Você quer dizer que uma pessoa é mais legal que a outra. Você vai, no caso nice, que termina em E, você só acrescenta R. Você não precisa acrescentar mais um E depois dele, ok? Então fica nicer than, mais legal que. Para igualar, uma dica importante. Todos os adjetivos, tanto os pequenos como os grandes, né, como os maiores, vocês vão usar as, o adjetivo mais o as, ok? Essa é uma regra geral, a igualdade é a mais simples que tem. E o
e inferioridade também. Você vai usar o less, o adjetivo, e o than. Você quer dizer que ela é menos legal que less nice than, ok? Continuando. Adjetivos terminados em CVC, que a gente chama CVC, que é consonant, vowel, consonant, consoante, vogal, consoante. No caso do hot. Hot é um adjetivo que ele é composto, né? Ele não é só terminado, ele é composto de consoante, vogal, consoante, que é o adjetivo quente, né? E aí, quando você quiser dizer lá no comparativo de superioridade que o dia está mais quente que o outro, você vai dobrar a última consoante desse adjetivo. No caso, a consoante é T, você vai colocar mais um T. Então, vai ficar hotter. E aí, você vai acrescentar R. Hotter than. Mais quente que. Certo? No adjetivo, no comparative equality, né? Para comparar a igualdade, no caso de igualdade, aquele mesma regra que eu falei para vocês antes. As hot as. Tão quente como. E na inferioridade também. Less hot than. Menos quente que. Outra regra. Nos adjetivos terminados em Y, no caso de funny, que é engraçado, né? Adjetivos terminados em Y, vocês vão retirar o Y, no caso aqui, ó, e vão acrescentar IER. Então, se você quiser dizer que alguém é mais engraçado que outra pessoa, você vai usar funnier than. Mais engraçado que, ok? A regra do equality, de igualdade, comparativo de igualdade é a mesma, as, funny as, tão engraçado como, e de inferioridade também, less funny than, less, adjetivo, e depois vem o than, menos engraçado que, ok? Essas regras foram para adjetivos curtos, de 1 ou 2 sílabas. Vamos continuar agora para os adjetivos maiores? Adjetivos com 3 ou mais sílabas. 3 or more syllables adjectives. E aí nós temos aqui um exemplo de um adjetivo, horrible, que é horrível. Horrible tem 3 sílabas, ok? Então, ele é um adjetivo maior, né? Longo. E aí, para você dizer que alguém é mais, continuar lá no comparativo de superioridade, mais horrível que, você vai usar antes dele more, o adjetivo, e depois than, mais horrível que, tá? Adjetivo longo, você usa more, adjetivo, e o than. E para os curtos, para comparação de superioridade, você vai usar aqui, ó. Vamos subir um pouquinho lá para vocês verem. Você vai usar o ER aqui no final do adjetivo. Perfeito? Vamos voltar aqui para continuar a explicação. E aí nós temos lá, no comparativo de igualdade, aquele mesmo esqueminha que eu já falei com vocês antes, ó. Use as, adjetivo, mais o as. As horrible as, tão horrível quanto, para fazer comparativo de igualdade. E de inferioridade, less, adjetivo, e o than, less horrible than, menos horrível que. Ok? Outro adjetivo, interesting. Mesma coisa. Para comparativo de superioridade, eu uso more interesting than. More e o than e o adjetivo no meio, ok? Mais interessante que. Para comparativo de igualdade, as interesting as, tão interessante quanto, e aí eu igualei. E inferioridade, less interesting than, menos interessante que. Eu fiz, né? Inferiorizou alguma coisa ou alguém. Boring, mesma regra. Eu usei 3 aqui, mas a regra é a mesma, tá? More boring than, mais chato que. Comparativo de superioridade, né? Comparativo de igualdade, as boring as, tão chato quanto, né? Igualou, less boring than, menos chato que. E aí nós temos alguns adjetivos que são exceptions of rules, são exceções da regra, que é dentre eles, eu elenquei 3 aqui, que são os mais utilizados, tá? Que é o good, bad e far. Good, bad e far são adjetivos que fazem os comparativos de forma totalmente diferente. Você não vai acrescentar nem o AR depois dele, nem more, nada disso. Nós vamos ver a seguir, ó. Para fazer um comparativo de superioridade, superiority, se eu quiser dizer, no caso do adjetivo good, bom, que alguém é melhor que o outro,
né, comparativo de superioridade, eu vou usar better, ou então better, ok? A fonética vocês podem utilizar ou a fonética britânica, better, ou a americana, que é better. As duas estão corretas. Better than, melhor que. Para fazer igualdade, aquele mesmo esquema, as good as, tão bom quanto. E de inferioridade, less good than, menos, né? Ele não é menos legal, menos bom do que. Bad, ruim. Para fazer comparativo de superioridade, o bad vai se transformar em worse. Eu quero dizer que alguém é pior que, ou alguma coisa pior que outra. Você vai usar worse than, pior que. Para comparativo de igualdade, as bad as, tão ruim com, ou quanto, ok? Less, aqui no caso, eu repeti o good, mas a bad, ok? Less bad than, menos ruim, né? Isso aí é menos ruim que aquilo. Far, que é adjetivo longe. Vai ficar farther, se eu quiser comparar em relação à superioridade. Farther than, mais longe que. No de igualdade, as far as, mesmo esquema, tão longe como, tão longe quanto. Less far than, menos longe que. Perfeito? E aí nós fechamos os comparativos. Agora vamos começar com o superlativo. O superlativo ele vai sempre colocar algo ou alguém em evidência. Aquela pessoa é a mais bonita, é a mais alta, é a mais inteligente, aquele filme é o mais interessante, né? Não vai haver comparação, tá? É sempre alguma coisa em evidência. E aí nós temos os graus. Superlativo de superioridade, superiority, e inferiority, inferioridade, superioridade e inferioridade, só os dois que nós temos, ok? E aí vamos às regras. Para adjetivos de uma ou duas sílabas, one or two syllable adjectives. E aí eu vou usar também o young, que era aquele adjetivo que eu coloquei lá também para a gente fazer o comparativo. Vamos lá. Como é que eu posso dizer que aquela pessoa é a mais jovem? Colocar aquela pessoa em evidência. Usando o adjetivo young, que é um adjetivo curto. Eu vou usar the antes do young e depois do young eu vou acrescentar est. Então fica the youngest, é o mais jovem. E aí eu transformei no comparativo do superlativo de superioridade, certo? E para fazer o de inferioridade, eu vou usar the least, que é o menos, antes do adjetivo. The least young, o menos jovem. Ele é o menos jovem de todos aqui, ok? No adjetivo nice, que termina em e, que é o adjetivo legal, a mesma coisa, eu vou acrescentar o the, só que como o nice termina em e, não preciso acrescentar mais um e. Eu vou lá e acrescento o est, né? Nicest, the nicest, o mais legal. E para inferioridade, superlativo de inferioridade, the least nice, o menos legal. Também utilizo o the least no início. Os adjetivos terminados em CVC, que é o consoante, vogal, consoante. E aqui eu vou utilizar também hot, né? Quente. Eu quero dizer que hoje o dia foi o mais quente de todos. E aí eu vou acrescentar, eu vou colocar antes do hot, the, como hot é consoante, vogal, consoante, eu vou dobrar o T e acrescentar est. Então fica the hottest ou the hottest. Okay? O mais quente. Para o superlativo de inferioridade, the least hot, o menos quente. The least sempre antes do adjetivo, ok? Essa regra sempre é a mesma. Para adjetivos terminados em Y, como o caso de funny, que nós usamos lá em cima para o comparativo também. Nós vamos tirar o Y e vamos usar IST. Eu quero dizer que ele é o mais engraçado. Eu vou usar o the, tirar o Y e IST, the funniest. É o mais engraçado. E para inferioridade, mesmo esquema, the least funny, o menos engraçado. E aí aqui, essas são as regras dos adjetivos com uma ou duas sílabas. Agora vamos para os adjetivos com 3 ou mais sílabas. Os adjetivos maiores, né, os mais longos. Isso agora para superlativo, ok?
eu tenho o mesmo adjetivo horrible, horrível, né? Eu quero dizer que aquele filme é o mais horrível. Eu quero evidenciar que ele é o mais horrível de todos. Como o adjetivo é longo, eu não vou poder colocar EST no adjetivo longo, senão vai ficar the horriblest. Olha que enorme que vai ficar. Então, eu vou usar the most horrible, ok? E aí eu já coloquei no superlativo. Eu já evidenciei esse aí, que é o mais horrível. E no caso de inferioridade, eu uso the least também, the least horrible. O mesmo esquema que eu fiz para o adjetivo curto, eu vou fazer para o longo, the least horrible, quando for superlativo de inferioridade, ok? Menos horrível. Interesting, que é interessante, quero dizer que é o mais interessante, eu também uso the most interesting, o mais interessante. E para inferioridade, the least interesting. Boring é a mesma coisa, the most boring, o mais chato, e inferioridade, the least boring, o menos chato. E aí nós temos as exceções da regra, que no caso aqui é o good, bad e o far, ok? Eu quero dizer, aqui no caso, essas exceções de regra nós só vamos ter para superioridade, ok? Para o superlativo de superioridade. Eu quero dizer que ele é o melhor, né? Good, adjetivo, bom. Eu quero dizer que ele é o melhor, the best. Esse the best vocês já conhecem e já usam muito aí. E quer dizer que é o pior, né? No caso, que é o superlativo de superioridade aqui do bad. Vai ficar the worst, que é o pior. Far, que é longe, eu quero dizer que é o mais longe, the farthest, ok? E aí terminamos essa explicação. Agora vamos às atividades que eu coloquei para vocês. Aqui eu temos, escreva as frases empregando comparativo de igualdade. Lembra que de igualdade a gente vai utilizar as, o adjetivo e as. Então eu usei aqui he, que é ele, tall, que é alto, e father. Então quer dizer que ele é tão alto quanto o pai dele. Então, vai ficar he is as tall as his father, ok? Aqui no número 2, escreva as frases empregando comparativo de superioridade, observando o número de sílabas dos adjetivos, né? Lembra, adjetivo curto, eu uso R, lembra? R, them. Adjetivo longo, eu uso more, o adjetivo, mais o them. More popular than, more beautiful than, lembra? E aqui eu tenho Eddie, good, soccer player, quer dizer, e Mark, né? Então quer dizer que Ed, ele é melhor, né? O adjetivo aqui é o good, melhor jogador de futebol que o Mark. Então vou lá, e Eddie is a better soccer player. Olha o better aí, lembra que good vira better, né? É que ele é exceção à regra, né? Better soccer player than Mark. Melhor que, certo? Número 3. Escreva as frases empregando comparativo de inferioridade. Lembra que o de inferioridade é tão simples quanto o de igualdade. Nós vamos usar sempre o less, ok? Aí eu tenho my car, compact, the red one. Quer dizer que o meu carro ele é menos compacto que o carro vermelho. My car is less compact than the red one. Menos compacto que. E aí vocês vão fazer a mesma coisa com os outros, com as outras frases. A número 4, escreva as frases empregando os adjetivos no superlativo, de superioridade ou inferioridade. Aí eu tenho aqui, neblina peak, high point in Brazil. Neblina peak é o pico da neblina, né? High point é um ponto alto no Brasil. Então, no caso, como é superlativo, ele não está comparando com nada, ele está colocando em evidência. O pico da neblina é o mais alto no Brasil. E aí eu vou para o adjetivo aqui que é high, ok? Adjetivo curto. Lembra que quando for superlativo, no adjetivo curto eu vou usar the, the aqui, ó, e est depois do adjetivo. Então vai ficar Neblina Peak is the highest point in Brazil, é o ponto mais alto, ok? E aí vocês vão fazer também com os outros exemplos aqui, mesma coisa, perfeito? Então espero ter ajudado e orientado vocês a entender melhor esse conteúdo
E no próximo vídeo eu vou fazer a correção dessa atividadezinha aqui. Faça com calma, com atenção, preste atenção na explicação, assista quantas vezes for para vocês poderem captar. E na próxima nós nos vemos. Um abraço.